aí, torcedor do Vasco, tudo bom? Comigo tudo ótimo, ainda mais depois daquele triunfo de ontem que culminou com o avanço do Vascão para as semifinais da Copa do Brasil, depois de 11 anos sem conseguir chegar nessa fase. Aos poucos o Vasco vai resgatando a sua identidade e essa essência do vascaíno vai voltando a falar mais alto. E nesse boletim de hoje nosso assunto é justamente esse, a evolução do Vasco, sob o comando do Rafael Paiva, tendo o Verratti e Léo Jardim como pilares desta reconstrução. E nada melhor que aproveitar esse embalo e conseguir aí, no domingo, uma vitória sobre o rival, né? O time já virou a página e o foco agora é 100% nesse clássico. Eu vou trazer os detalhes da equipe do Rafael Paiva, que acumulou aí alguns probleminhas médicos desde ontem, mas em compensação tem jogador voltando e outras caras novas a serviço do time. Então, ó, cola aqui comigo, compartilhe o conteúdo, deixa o like, mostre que você gosta desse jornalismo raiz praticado por mim aqui no canal. Então, vamos em frente. Bom, vamos então dar o pontapé inicial nesse programa de hoje, ainda repercutindo a classificação heróica do Vasco para as semifinais da Copa do Brasil. É bem verdade que no tempo normal o time perdeu, cometeu muitos deslizes e desatenções, mas teve ímpeto para conter a pressão do adversário e a desvantagem numérica após a infantil expulsão do Ryan. O fato de competir está fazendo com que o Vasco sobreviva nesses tipos de jogos e mantenha aí uma chama acesa até o final. Mesmo nas derrotas é possível ver a entrega do grupo, desde que o Rafael Paiva assumiu. O Rafael, aliás, que ontem mesmo na coletiva, ele já deixou claro que se sente o técnico do Vasco, que não tem mais essa história de interino, e que assim o comandante desse grupo aí, com o apoio da diretoria e, claro, dos jogadores. Ele já tem o comando nas mãos. E o Rafael vem colocando dentro desse grupo essa essência de lutar, de se entregar, de competir, de não desistir, porque ele considera que esse é o espírito do Vasco. E esse resgate é o que ele vem batendo muito na tecla junto aos seus jogadores. Ontem, após o jogo, fez muitas observações sobre a evolução da equipe e apontou aí alguns detalhes importantes que vêm ajudando no crescimento de seus jogadores nessas partidas. E admitiu que o resgate dessa identidade do Vasco é um de seus principais objetivos. Vamos ouvir então o Rafael Paiva, que no final fez uma projeção sobre esse clássico contra o Flamengo. Eu acho que a gente está no caminho de evoluir. Acho que a competitividade, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil, ela é altíssima. Acho que é muito difícil alguma equipe sobrar sobre a outra, golear a outra equipe. Eu acho que a gente já vem sofrendo menos, já vem conseguindo controlar alguns jogos. Eu acho que esse sofrimento que eu falo, acho que todo mundo sofre também, não é só o Vasco, né? Acho que é um sofrimento normal aí de todas as equipes, mas eu acho que a gente está evoluindo. Passo a passo, prateleira a prateleira, a gente está crescendo, eu acho que a gente está no caminho, a gente tem potencializado mais jogadores, eu acho que a gente está no caminho. E ficando na primeira página do Campeonato Brasileiro, avançando na Copa do Brasil, acho que essa é a resposta que a gente já está dando, que a gente está evoluindo. A gente precisa pensar grande, né? O Vasco precisa resgatar em performance, em resultados, a grandeza que o Vasco é, né? Então o Vasco é uma equipe acostumada a vencer, acostumada a ser campeã, e a gente precisa resgatar essa identidade do Vasco, de jogadores da base jogando, de jogadores artilheiros, assim como é o Verratti, de jogadores tecnicamente acima da média, como é o Payet, por exemplo, de sermos aguerridos defensivamente. Então a gente está conseguindo resgatar o que a gente acredita que é o Vasco, né? E resgatar isso com performance, né? Chegando numa semifinal de Copa do Brasil, lutando muito, e vamos lutar muito para tentar chegar numa final de Copa do Brasil. Então é isso que a gente tem tentado internamente trabalhar, batalhar dia a dia, jogo a jogo, fase a fase, para a gente conseguir resgatar esse espírito do Vasco aí, né? E a partir de amanhã o foco tem que ser 100% no Flamengo, é um clássico gigante, a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo para a gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, a gente precisa manter o foco da onde a gente quer estar e chegar também. A gente sabe que a gente vai ter um grande jogo, um grande clássico. O que a gente promete é que a gente vai trabalhar muito, vai se doar muito, a gente vai buscar o nosso melhor para a gente buscar um grande jogo e, se possível, um bom resultado.
Perfeito, muito abalizado aí o Rafael Paiva, e a gente também tem que separar aqui algumas situações, mas uma coisa é clara, diferente das equipes passadas montadas pela 777, esse time aí não faz o torcedor abandonar o estádio antes da hora, mesmo perdendo, porque o torcedor sabe que há uma entrega em campo e que o time consegue tirar forças lá do fundo para virar. Esses 2 jogos da Copa do Brasil foram um exemplo disso. O Vasco saiu perdendo, mas foi buscar uma virada e ontem foi buscar um gol que permitiu o time ainda chegar vivo nas penalidades. Lógico que poderia ter sido eliminado? Poderia. A equipe não se comportou bem, mas conseguiu, mesmo diante de todas as limitações e carências, suportar a pressão e essa desvantagem e buscar a classificação com muito suor e perseverança. Óbvio que para isso precisa uma pitada de sorte e ela caminhou junto. Agora o Rafael Paiva, ele pretende conversar mais com o grupo, bater na tecla de que desses erros que a equipe teve ontem, que quase colocaram aí tudo a perder, né? A própria expulsão do Ryan foi um exemplo. O técnico vai ter uma conversa sós com o garoto para que esse tipo de fato não se repita, principalmente em jogos decisivos como esse. O Rafael já tinha pedido mais equilíbrio dos seus jogadores, mas ontem a coisa voltou a acontecer. E agora vem um jogo aí pegado e que mexe com os nervos, que é contra o Flamengo. O Flamengo que no último jogo aplicou aquela sonora goleada histórica e que depois dali o Vasco passou por mares revoltos até chegar onde está hoje. Essa é outra tarefa do Paiva, evitar que esse espírito de vingança, de revanche atrapalhe o time a conseguir aí um bom resultado no domingo. O Flamengo hoje está lá no G4, lutando pelo título, mas o Vasco está mais atrás, claro, mas também tem seus objetivos na competição, e objetivos maiores. O time está ali beirando a 8ª colocação, mas pode sonhar com um G6 ou algo mais, por que não? Pode não ter um elenco para isso, mas dentro de campo vem conseguindo aí dar mostras que pode ir mais longe. E é um time copeiro e que joga junto com a torcida. E esse apoio aí dá uma liga que todos já conhecem, né? Então, para esse clássico contra o Flamengo, o Vasco deve ter também problemas médicos. Paulo Henrique ontem saiu com fortes câimbras, muito cansaço, né? O Piton também saiu com problema no pé e um cansaço muscular. E o zagueiro Maicon com um corte profundo no nariz. Inclusive vai ser checado aí nas próximas horas se não teve nenhuma quebra óssea no local. A partir de amanhã, depois dos atletas terem descansado, né, hoje, teremos aí uma noção exata de quem pode ir para este duelo ou pode ser preservado. Lembrando que o Vasco deve ter finalmente a volta do Coutinho à lista de relacionados. Ele que ficou aqui no Rio se cuidando, né? Além disso, ainda tem um gringo Maxime Domingues à disposição. Dependendo do Rafael Paiva, se eles considerar o suíço pronto para ir para a partida, pode ser aí uma nova peça para esta engrenagem. Uma ausência certa, que é o João Victor, que vai cumprir suspensão. O Léo Pelé, com isso, segue mantido aí na defesa. Nas demais posições, o Paiva vai avaliar a situação do Ryan, né, e pode mudar, né, com isso a configuração do ataque. Lembrando que sobre sequência de jogos, as semifinais da Copa do Brasil, elas serão realizadas nas semanas do dia 2 e 17 de outubro. E depois desse jogo de domingo contra o Flamengo, o Vasco terá uma semana livre de trabalho e só retorna no outro domingo, dia 22, contra o Palmeiras lá em Brasília. E aí sim, volta uma mini maratona, né? Porque dia 25 faz aquele jogo atrasado contra o Cuiabá ainda pelo primeiro turno e 4 dias depois encara o Cruzeiro lá fora no Mineirão. Então, veremos se o Rafael Paiva pretende oxigenar a equipe para esse clássico ou não. Eu acredito que ele deva ir aí o que tem de melhor. Só fará mudanças se realmente algum jogador estiver apresentando um risco alto de lesão ou, claro, lesionado. Por falar no Flamengo, eles jogam hoje, né? Daqui a pouquinho. Então a gente tem que ficar ligadinho porque eles também têm desfalques importantes e podem também ter outros aí, dependendo das condições da partida de hoje. Até porque eles estão disputando também a Libertadores. Então em algum momento vão precisar poupar atletas em alguma competição, já que tem sofrido muitas baixas significativas. Bom, galera, mas é isso aí. Essas são as últimas informações do momento do Vasco, que a partir de amanhã vai trabalhar duro para o clássico domingo contra o Flamengo e querendo dar o troco no rival. Subir na tabela e confirmar essa boa evolução em campo. Fico por aqui, te convido também a me seguir nas redes sociais. O Twitter não está funcionando, né? Está suspenso aqui no Brasil. Mas por enquanto, eu estou lá no Blue Sky, como Detetive Vasco, e no Instagram, onde eu já estava. Então, apareçam por lá também. Valeu!